difusão maior do trabalho, que o PRESP tem dado materialidade às possibilidades de uma combinação de esforços, ou seja, além da atividade fim, há uma inovação no próprio arranjo organizacional, onde o Estado não é o protagonista, o Estado é um indutor, ele acompanha essas ações, e a própria longevidade do PRESP aponta para um certo valor dessa política pública, mas que se materializa em interface com o público não estatal e com o privado, que são as organizações que acolhem. Muito obrigado, e a gente depois fica à disposição para esclarecer qualquer questão. A gente que agradece, Virgílio. Vamos então agora ao trabalho A Cegueira nas Bases das Políticas Públicas Ambientais. Será possível uma lucidez através do Punitive Damages, do Igor e da Ângela. Quem que vai apresentar? Olá, boa tarde. Sou eu, Igor. Vamos lá, Igor. Falar de meio ambiente. Isso. Bom, primeiro é um prazer estar aqui no 10º Seminário de Administração Pública. É a primeira vez que submetemos um trabalho. Para quem não conhece, eu já atuei na turma recursal aqui do Tribunal de Justiça do Tocantins, atualmente na CCJ da Assembleia. Doutora Ângela é professora de Direito Ambiental na UFT e juíza do TRE aqui de Tocantins. Bom, resumindo, para não dar delonga, que o tema tem muita coisa a se discutir. Bom, nos tempos atuais é adequado pronunciar que é necessário aprender melhor a gerenciar as anormalidades, instruir-se também e evitá-las. E parafraseando Saramago, mas não é só quando nós temos olhos para não sabermos aonde vamos. Nesse trabalho, a doutora Ângela nos desafiou a colocar o tema de políticas públicas ambientais juntamente com alguma literatura, e a minha escolhida foi a de Saramago, sobre a cegueira. A prevenção, que é a palavra-chave de todo direito ambiental, compete às políticas públicas, que necessitam ser estabelecidas holisticamente. A tarefa ela não é simples, mas não há saídas ordinárias para problemas complexos. É necessário, então, criar bases para a prevenção, e uma dessas bases observa-se no Punitive Damage. A reparação do dano ela encontra-se ponderável e sólida a obstinações na doutrina e na jurisprudência também. Mas compreensões doutrinárias favoráveis ao punitivo vêm adicionando pontos de vistas estimados que recomendam a disposição e desenvolvimento de uma superioridade afirmativa. E o que se pretende, então, através desse tema, não é levar as instituições à falência, mas desestimular as omissões que geram os danos ambientais. Omissões essas que são evitadas quando se leva a sério as políticas públicas ambientais e a aplicabilidade das mesmas. Depois eu convido quem quiser a ler o livro do José Saramago sobre ensaio sobre a cegueira, que foi a paráfrase que fizemos durante todo o artigo. O trabalho todo ele é estruturado com a parte inicial abordando sobre a influência das políticas públicas ambientais no Brasil e após as dificuldades na agenda ambiental brasileira e os declínios na estrutura. E na última etapa nós destacamos sobre o dano, alinhando o dano ambiental sobre a possibilidade da aplicação da teoria do Punitive Damage e a fomentação, a prevenção ambiental, que é o mesmo atrás. O método de abordagem que a gente adota é o dialético e utiliza procedimentos históricos. Bom, passando essa parte para adiantar um pouco, a política ambiental brasileira ela iniciou sua trajetória na década de 1930, tendo evoluído principalmente a partir de pressões nos organismos internacionais e multilaterais, como o Banco Mundial no sistema da ONU à época, e movimentos ambientalistas como as ONGs, e em função de grandes acontecimentos internacionais ocorridos a partir da segunda metade do século XX. Desde então, o Brasil ele tem avançado gradualmente tanto no estabelecimento de marcos legais na temática, como no processo de institucionalização das políticas públicas de meio ambiente. A consideração também acerca das direções institucionais, considerando estas como foco de um meio ambiente saudável, como bem público, é de responsabilidade comum,
tanto dos governos como da sociedade e das instituições, merecendo respaldo. Nesse sentido, apoiado pela Constituição Federal, que adota a preservação do meio ambiente como ponto público, que não está sujeito exclusivamente à atuação do Estado para o seu equacionamento. E fazendo outra paráfrase a Saramago, a lucidez que se pretende atingir é a que se opõe à loucura, ao desvario de um sistema de jurisdição constitucional que possui muitas opções, mas poucas efetividades. Saramago, na obra Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez, insiste em questões éticas e políticas para entender as razões de epidemia branca simbológica que revela o permanente questionamento das instituições vigentes. Nessa linha de orientação, aborda-se sobre as políticas públicas ambientais e a necessidade de base para evitar desastres ambientais que são oriundos das negligências humanas, tal pilar defendido através do Punitive Damages. As recentes... Oi. Igor, perdão te interromper, mas você tem uma apresentação para compartilhar? Porque a gente não está vendo, na verdade. Não, de slide não, só o texto mesmo do artigo. Ok? Tá, pode continuar. Ok. Bom, as recorrentes e contínuas calamidades traz a ingerência de perceber os problemas ambientais como um assunto de política pública de absoluta relevância. Deste modo, a sugestão dessa leitura não tem como desígnio somente oferecer uma linha de tempo concisa sobre as principais normas, programas institucionais e decisões judiciais de veemência ao direito ambiental, mas sim analisar se as políticas públicas estão ou não direcionando o direito para prevenir novos acidentes ambientais, geri-los de forma competente, quando não puder ser impedidos de responsabilizar adequadamente aqueles que necessitam ser responsabilizados. Como eu falei, o estabelecimento das políticas públicas ambientais no Brasil, ele tem uma influência internacional e também tiveram várias dificuldades para que ele fosse implantado. O tema ambiental, mesmo em tempos contemporâneos, ele é colapso. Como diz o Saramago, uma cegueira de quem não é cego. É a matéria cada vez mais em fluxo na agenda internacional e nas agendas multilaterais. E sobre a égide da ONU, o tópico ingressou mais intensamente no Brasil a partir de 1970. E uma dessas elogiáveis ações foi a criação da Secretaria Especial de Meio Ambiente, que é a SEMA, com os desígnios de versar do pleito ambiental a partir da entrada de algumas colocações e outras instituições existentes. Deu mais foco ao desempenho da temática, no que transpôs a ser destinatário verificado para as políticas públicas ambientais. E, como diz um livro que nós citamos no artigo, que é Fundamentos da Política e Gestão Ambiental, que o desenvolvimento do papel do Estado na regulação do meio ambiente ocorreu mesmo na contramão à tendência geral de redução e intervenção pública na época. Assim, é notória a dificuldade para demonstrar frutos obtidos pelos programas institucionais. Essa carência deve também à ocorrência de que programas de políticas públicas se localizam pouco estruturados, tanto para o planejamento como para o emprego avaliativo. Esse problema possui também a influência de que o processo de fortalecimento e desenvolvimento institucional ainda está em curso e com dificuldades a constituição de um conjunto técnico próprio caracterizado. Tal política de sujeitos ocasiona lesões a desempenho dos programas, com dificuldades de falha no equilíbrio nos conjuntos e perda individual de técnica. Então, observamos através do estudo desse trabalho que o Brasil ele ainda está em desenvolvimento das suas políticas públicas. E ele ainda estando em desenvolvimento, abre-se ao Poder Judiciário a estrutura e o entendimento para que o Punitive Damages, que é uma teoria dos Estados Unidos, que é bastante aplicada hoje lá, para que ele entre no campo da área do direito ambiental. Dentro do artigo nós trazemos alguns julgados que é possível observar a aplicação desse princípio, dessa teoria na parte do direito penal aqui no Brasil, mas queremos defender e trazer para o direito ambiental. Bom, a estrutura das políticas ambientais no Brasil e as suas disposições com o artigo 225 da Constituição. Para abranger as dificuldades internas de efetividade das políticas públicas ambientais,
é necessária uma breve viagem pela estrutura institucional planejada para a prática no Brasil. Um aspecto crucial é a estima sobre a própria composição federativa do país, entendida em seus 3 níveis de governo. No aparelhamento seguido pelo Estado brasileiro, as UFs e os governos municipais dispõem de autonomia para constituir políticas de ajuste com suas próprias prioridades, dentro das suas áreas de jurisdição e no perímetro estabelecido pelos seus territórios, conforme afirma Canotilho e Morato Leite no livro Os Instrumentos Jurisdicionais Ambientais e a Constituição Brasileira. Então, nós já temos que na própria composição federativa há uma dificuldade de implementação das políticas públicas, porque os municípios, os estados, eles têm uma certa autonomia para agir dentro desse âmbito. Alguns agem com negligência, outros agem de forma omissa, outros já são mais abrangentes, dependendo da federação. Bom, a Constituição de 88, no artigo 23, o desempenho de matéria administrativa ambiental é a aptidão comum da União, dos Estados, Distritos Federais e municípios. A Lei Complementar 140 de 2011 veio disciplinar o artigo 23, definindo preceitos para a cooperação entre os entes federados, no desígnio de harmonizar e padronizar a atuação entre eles, e impedir sobreposições e tornar a gestão ambiental mais hábil. As aptidões constituídas para os entes federativos pode ser, quanto à natureza, executivas, administrativas ou legislativa. As administrativas, conforme aborda a Lei Complementar 140, advém sobre a exterioridade de prática e fiscalização das medidas concernentes ao meio ambiente. As competências executivas de respeito às diretrizes ou estratégias para exercer o poder relacionado ao meio ambiente. A legislativa, por fim, trata da possibilidade de que cabem a cada ente legislar sobre questão ambiental. Então, a Lei Complementar 140, ela procurou tornar mais vivo o desempenho de cada ente e ao deliberar as pertinências específicas e comuns a cada um, além de ocasionar os conceitos de desempenho supletivo e ação subsidiária, e conjecturou, além disso, os aparelhos de cooperação, os quais não oferecem inovações, mas a previsão promulgada das possibilidades de utilizá-lo como ferramentas de cooperação. A Lei Complementar 140 eu vejo como um marco para fazer com que os entes federativos e os municípios ajam de uma forma mais veemente. Bom, Igor, por favor, te pedir para você sintetizar para não ultrapassar o tempo. Tá ok. Então, sintetizando o artigo, que ele é bem longo, depois eu convido vocês a ler, eu não sei como ficará disponível. Bom, as veredas que são cursadas e negligenciadas na proteção ambiental. O caminho cursado pela política ambiental no Brasil indica a ocorrência de progresso. Ainda assim, não há equívocos de que se continuam amplos desafios a serem ultrapassados no que se refere ao aperfeiçoamento das funções dos programas ambientais e do bom emprego dos seus princípios, ao qual cooperam para o avanço da habilidade da réplica do Estado aos problemas ambientais. Bom, resumindo o que nós defendemos nesse trabalho e desenvolvemos nesse escrito, que é longo, ele tem quase 30 páginas, que a aplicação do punitive damage aqui no Brasil, ela de uma certa forma, que é uma majoração do dano moral, né, ou do dano, e essa aplicação ela fará de uma certa forma com que quem causa algum dano ao meio ambiente, sejam as empresas, já tivemos aqui no Brasil vários casos como o de Mariana, outros aqui muito veementes, façam com que essas empresas reflitam. Como falei lá no início do artigo, não queremos, claro, levar empresas a falências nem nada, mas que eles reflitam que ao causar um dano ambiental que causa reflexos em toda a sociedade, que eles sejam punidos, mas de uma forma mais veemente, para que isso sirva de exemplo para que outros tomem precauções para que não ocorra os danos ambientais. Que na maioria das vezes esses danos ambientais, através dos cuidados necessários, tem como se precaver e fazer com que eles não aconteçam. Bom, muito obrigado pela participação e depois convido a quem quiser ler o artigo, é bem interessante, é uma paráfrase que nós fazemos com o livro do Saramago. Muito obrigado. A gente que agradece, Igor. O próximo.
como modelo econômico, vontade política, sociedade civil e sua relação com o fundo de financiamento ao estudante do ensino superior, FIES,